Fala, alunos e alunas! Excelente noite! Maratona de simulados, reta final, concurso TSE unificado. Hoje é dia de direito administrativo. Vamos nessa, meu povo! Vamos nessa, meu povo! Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos! Vamos nessa, gente! Tá chegando a hora, já é no próximo domingo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Força total, força total. Vamos que vamos. A energia, lembre-se, você chegou até aqui, você é uma guerreira, você é um guerreiro. Então, parabéns. Mas agora a gente precisa trabalhar, tá certo? Vamos lá, vamos construir toda a linha do nosso simulado. É o simulado de número 2. Ontem fizemos o simulado 1, que foi o simulado de constitucional. Simulado 2 é simulado de administrativo, tá certo? Amanhã o simulado 3, constitucional. Depois de amanhã o simulado 4, administrativo, e assim vai até chegar a próxima sexta-feira. Fechado? Então, maratona maravilhosa, questões preparadas para você, são questões que eu entendo que vão aparecer na sua prova. Então, toda atenção, foco total ao longo desta semana, até culminar no sábado com o nosso aulão de véspera. Aliás, vou ter a oportunidade de falar sobre o aulão de véspera hoje, mas chama atenção que hoje é o último dia do lote de lançamento, tá certo? Amanhã nós já teremos um lote novo, então toda atenção, já se liga aí nesta informação. Se você está chegando agora e ainda não curtiu este vídeo, já curte essa aula, se inscreve no canal e ativa as notificações. Fechado? Massa! Então vamos lá para que você possa visualizar exatamente a linha do que a gente vai evidenciar na aula de hoje. Então, qual é a atenção? Olha só, nós estamos diante do método AV4.4, é a nossa maratona de simulados. A maratona de simulados aí envolve a linha do simulado de número 2. É um simulado de direito administrativo, tá certo? E envolve a linha do CESP, Sebrasp, envolve a linha do CESP, Sebrasp. Eu vou tirar essa questão aqui da maratona de simulados para que o cabeçalho ele não fique tão longo, chamando atenção para o seguinte detalhe: as informações de dúvidas que você eventualmente tenha, eu não vou tirar no momento, tá certo? A ideia é que a gente faça uma aula mais sequenciada, sobretudo porque eu vou trazer conceitos importantes envolvendo anulação, convalidação, revogação. Então, quando a gente vem em sequência, é muito melhor. Então, se você tiver dúvidas, é o 719-9381 1035. Qualquer tipo de dúvida, manda no WhatsApp do professor Alan Vinícius. Fechado? Bacana? Pronto? Hashtag pronto, pronta para gabaritar? Então vamos lá. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Bom, vamos pegar de logo aqui a questão de número 1 e entender como é que essa questão de número 1, como é que ela aparece para a gente. Nesse sentido, vamos colocar aqui, vamos já numerar a questão. Então, questão de número 1, envolvendo a nossa banca examinadora, a CESP, Sebrasp. Vamos lá, vamos ver o que é que nos espera na questão aí de número 1. Questão muito interessante. Então, é o hashtag não pisque, tá certo? Olha só, a respeito de improbidade administrativa, convalidação de ato administrativo, responsabilidade civil da administração pública e uso de bens públicos por particular, julgue o item a seguir. É possível a convalidação de ato administrativo no caso de vício de competência. Olha só, desde que não haja lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, e não se trate de competência exclusiva ou em razão da matéria. Questão muito interessante. E você, nesta questão, eu consigo trazer toda a explanação necessária do conteúdo. É importante frisarmos
que, sobretudo, na questão inicial do simulado, eu gosto de trazer a ideia da metodologia. Então, a gente vai desempenhar aqui tudo no âmbito de um estudo reverso. Então, você tem que saber a disciplina. Então, a gente está falando do direito administrativo. Você vai precisar enxergar a linha do tema. Então, todas as questões serão de direito administrativo do simulado de hoje. E todas as questões têm a ver com atos administrativos. Pode ser que eu mexa com outro conteúdo, como é o caso, por exemplo, de controle da administração pública. Então, atos administrativos. E nesta vibe, nós nessa questão, nós estamos tratando do quê? Da classificação desses atos. Nesse sentido, a gente está falando de atos válidos e de atos inválidos para chegar ao viés atinente à base de conteúdo, que é a base da convalidação. Então, o que eu preciso enxergar? Quando é que essa convalidação é utilizada? Porque na questão é muito clara. É possível a convalidação do ato administrativo. Para eu responder isso, eu preciso entender qual é a dimensão desse cenário relativo à convalidação. Porque se você não sabe isso, a tendência é que você perca a questão. Então, é isso que a gente precisa agora vislumbrar. Então, quando eu falo de convalidação, a convalidação ela gera a manutenção do ato administrativo. Então, manutenção do ato administrativo. Ou seja, eu não vou retirar o ato administrativo do mundo jurídico. O ato administrativo ele vai continuar existindo. Quando é que eu retiro? Quando eu faço a extinção. Cuidado que o CESP Sebrasp tem utilizado também essa expressão, retirada do ato administrativo. Retirada seria uma extinção do ato, tá? Cuidado com isso. Então, quando eu falo da convalidação, eu não retiro o ato administrativo, eu mantenho o ato administrativo. Nesse sentido, eu tenho alguns requisitos. Quais são as situações de requisitos para que eu mantenha o ato? Primeiro, eu estou diante da correção do vício ou defeito do ato administrativo. Se eu estou diante da correção do vício ou do defeito do ato administrativo, precisa estar muito claro na sua cabeça que este vício ou este defeito ele é passível de correção. Então então recaem ou recai porque há convalidação sobre vícios ou defeitos sanáveis. Vícios ou defeitos sanáveis. Desde que, então, condições. Quais são as condições? Não ocasione lesão ao interesse público, não ocasione lesão ao interesse público, assim como, caneta brega, não gere prejuízo a terceiros. Então, o ato de convalidar não pode gerar esses itens. Só que qual é o detalhe? Você precisa entender ainda a necessidade de saber sobre quais são os vícios ou defeitos sanáveis. Não esquece disso. Qualquer vício de um ato administrativo vai recair sobre um dos elementos: competência, finalidade, forma, motivo ou objeto. Qual é o detalhe aqui? Eu só tenho vícios ou defeitos sanáveis quando o vício está presente em dois elementos. Só quando está em dois elementos. Vício de competência, e aí você vai precisar de um asterisco, porque é a regra. Vício de competência, como regra, ele é sanável. Só que eu tenho uma condição. Assim como eu tenho um vício de forma, que também tem condição. Então,
São essas linhas que você vai precisar guardar. Qual é a linha? Porque um asterisco é desde que não se trate, primeiro, competência exclusiva. Porque se é exclusiva, não tem como corrigir. E o segundo, competência em razão da matéria. São essas duas circunstâncias. Eu tenho que tomar cuidado. Competência exclusiva e competência em razão da matéria, nós não temos a linha de convalidação. O vício aí, nesse caso, é insanável. E quais são os dois? Desde que a forma não, caneta brega, não, caneta brega, desde que a forma não seja essencial à validade do ato. Desde que a forma não seja essencial à validade do ato administrativo. Então, isso tem que estar na sua cabeça. Então, viu isso? Entendeu o que eu disse? Ah, professor, entendi. Se não entendeu, manda mensagem aqui no WhatsApp que eu lhe respondo depois da aula, tá certo? Então, é possível a convalidação do ato administrativo em algumas circunstâncias, é verdade, são os requisitos, né, gente? Quais são esses requisitos? Olha só, o que é que a gente tem que olhar? No caso de vício de competência, opa, sim, vício de competência, porque é um vício sanável, desde que não haja lesão ao interesse público, não haja lesão ao interesse público, então tá perfeito. Nem prejuízo a terceiros, ó, não gere prejuízo a terceiros. E não se trate de competências, então, ó, não se trate de competência exclusiva ou em razão da matéria. Competência exclusiva ou em razão da matéria. Questão de número 1, gente, ó, gabarito não tem para onde correr. É algo muito objetivo. Quando você tem um conhecimento de um item, é muito objetivo. Você já está lá, ó, já sabe, pô, exatamente isso que Alan falou, acabou. Então não tem o que pestanejar, e isso vai acontecer no próximo domingo também. Professor, falando nisso, esta aula ficará, a reprise ficará disponível. Nós temos aqui alguns combinados. Além do combinado da dúvida a ser mandada pelo WhatsApp, o nosso segundo combinado é: para que a reprise fique disponível, o número de pessoas que estão aqui comigo ao vivo precisará ser de 100% em termos de curtidas do vídeo, porque não faz sentido eu manter algo que efetivamente não contemplou todos que estão presentes, tá? Então, para eu manter, o nosso combinado é que o like esteja de 100%. Isso vale também para a galera que estiver depois assistindo a reprise, caso a reprise fique disponível, tá certo? Fechado? Então, deixa o seu like. Show de bola. E ainda, né, claro, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Ah, sempre assim, gente. Grandes editais. Foi assim com o TSE unificado, foi assim com o TRT, TJ, Ministério Público do Estado. Com o Ministério Público da União também vai ser assim. Eu vou fazer análise do edital. Então, se liga sempre nesses aspectos. É bem importante que você esteja inscrito ou inscrita no canal e ative as notificações, porque eventualmente todo material novo que saia, você já vai ter esta informação por parte do YouTube. Fechado? Beleza? Tamo juntos. Vamos construir aqui a questão de número 2. Vamos visualizar o que ela nos traz. Tá certo? Show de bola. Quando a gente vai para a questão de número 2, a gente precisa fazer uma nova visualização. Ah, professor, a questão 2 ela trata do quê? Vamos lá. Vamos visualizar a partir especificamente
da análise da questão. Então, quando eu pego a questão de número 2, o que que eu preciso avaliar? Qual é a avaliação que eu vou fazer? Olha só, gente. Questão de número 2 da nossa banca. CESP, Sebrasp. Vamos lá, olha a questão 2. Na questão 2, pronto. Julgue o item subsecutivo, acesso Sebrasp, adoro esse termo. Ou seja, julgue o item que está abaixo, o item subsequente, a respeito da administração pública direta, indireta e fundacional, dos atos administrativos e da requisição administrativa. Vamos lá. Vamos ver o que é que nos espera olhando a questão. A administração pode anular ou revogar os seus atos administrativos. Em caso de revogação, deve ser justificada a ilegalidade do ato e os efeitos retroativos à sua publicação. Então, o primeiro ponto que eu preciso olhar, que mais uma vez eu estou falando da classificação, mas eu preciso entender alguns aspectos. O primeiro deles é que nós estamos diante de um princípio chamado de princípio da autotutela, que, por sinal, a CESP-SEBRASP-AMA está presente na súmula de número 473 do Supremo Tribunal Federal. O que essa súmula traz? Que a administração pública ela tem a prerrogativa tanto de anular quanto de revogar os seus atos administrativos. Então, a administração pública, ela tem a prerrogativa tanto de anulação quanto de convalidação dos atos. Então, ela pode tanto anular quanto convalidar, ou melhor, convalidar também, mas aqui é o anular ou revogar. Então, eu tenho anulação, e eu tenho revogação. São duas situações que vão apresentar características, sobretudo de motivação, ou seja, de justificativa, que são diferentes. Mas a primeira pergunta, a administração pública, ela pode anular ou revogar os seus atos administrativos? Pode, por causa do princípio da autotutela. Massa, professor, entendi. E o que que leva a cada um? Eu preciso de uma justificativa. Então, não esquece, se eu falar assim, ó, por razões de ilegalidade, necessariamente eu estou falando por razões de ilegalidade, necessariamente eu estou falando de uma, não esquece disso, anulação. Eu não tenho revogações por razões de ilegalidade. Agora, se falar assim, ó, por razões de conveniência e oportunidade, aí sim eu estou falando da revogação. Então, tem que estar muito claro isso. Quando eu falo de legalidade, eu estou falando de qual forma de extinção? Professor, estou falando da anulação. Quando eu falo de razões de conveniência e oportunidade, eu estou falando da revogação. E qual é o detalhe que você vai guardar aqui? Que essa anulação, quando você anula tudo que está irregular desde a sua origem. Então, essa anulação, ela possui efeitos que você precisa saber.
Então, eu vou chamar aqui de consequências. Olha que bacana, olha que resumo legal. Primeiro, efeitos retroativos. Porque a ilegalidade não é do momento que eu descobri, é desde a edição. Então, eu tenho que voltar, retroagir. E quando eu falo em voltar, olha quando você bate na sua testa, vai para trás. Ó, retroativo. Retroativo, testa. Por que testa? Para você lembrar que o efeito é ex tunc. Testa tunc, testa tunc, eta tunc, testa tunc. Qual o segundo elemento? Resguardam-se os direitos de terceiros que estejam de boa fé. Se o terceiro está de boa fé, eu não posso falar aqui, por exemplo, receber um benefício de uma forma indevida. Ok? Ele sabia? Não, estava de boa fé. Então não vai ter que devolver. Agora, claro que não vai continuar recebendo. Ou seja, a linha ainda, ó, de não há direito adquirido. Não há direito adquirido. Essa informação você precisa guardar. Isso são consequências para o campo da anulação. Então, para o campo da anulação, são estas as consequências que eu tenho. Só que eu também tenho consequências para o âmbito da revogação. E é importante que você guarde a informação. Então, com a linha da revogação, quais são as consequências? Ah, professor, as consequências, no caso da revogação, é primeiro. Quando eu falo conveniência e oportunidade, eu estou dizendo assim, não é mais adequado ao interesse público nesse momento. No momento que eu fiz era, mas agora não é mais. Só que note que eu estou mudando de ideia agora. Então, o efeito tem que ser dali para frente. Então, a gente vai dizer que são efeitos prospectivos ou efeitos ex nunc. Efeitos ex nunc, 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 nunc. Você vai bater na nuca. E para frente. Nunc, nunc, nuca. Acabou. Efeitos ex nunc. Aqui resguardam-se, aqui resguardam-se os direitos adquiridos. Resguardam-se os direitos adquiridos. E não pode recair sobre atos válidos e sobre atos vinculados. Por quê? Porque eu tenho que ter juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, análise o que é mais adequado em determinado momento. Se é vinculado, não tem mais adequado, porque só tem uma solução. Entendeu, gente? Então, esse resumo tá massa. Guarda essa informação, tem que estar guardada. Em caso de, opa, ó, em caso de revogação, deve ser justificada a ilegalidade. Não tem ilegalidade quando se fala de revogação. E os efeitos retroativos, efeitos também não são retroativos. Então, quando eu penso na questão de número 2, o gabarito já é um gabarito errado, pelas razões que eu acabei de expor. Então, ó, gabarito já foi gabarito errado. Fechado, gente? Então, questão 2 é essa. Se liga, se liga, se liga para não perder a questão. Vamos para a questão 3? Então, lembrando que se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas, antes de prosseguir, eu digo sempre
que eu e a minha equipe, nós temos uma grande missão, que é realizar o seu sonho. Realizar o seu sonho é muito importante. É uma missão de vida que tenho e que, de fato, as pessoas que estão comigo, a minha sócia, a Indira, a minha coordenadora, a Rose, toda a equipe, né? A Adriana, o Matheus, a Miriam, o João, a Joseane. Então, são muitas pessoas que estão envolvidas na realização deste sonho. E, de fato, quando a gente cria um projeto como esse, que é essa maratona de simulados, de fato, eu mexo com toda a equipe, a gente mexe com toda uma logística. Eu estou aqui na frente das câmeras, mas existe toda uma logística que está aqui por trás. Então, eu queria muito que cada um de vocês, se sentirem claro à vontade, coloca nos comentários como é que essa maratona tem impactado vocês? Tá certo? Porque quando você faz isso, isso vai chegar na equipe. Isso de fato vai mostrar que a nossa missão, o nosso trabalho está chegando em vocês. Ou seja, está de fato impactando positivamente a jornada de vocês. Mas a gente fala muito sobre isso. É importante você colocar para fora também o que é bom. Como a gente fala, né? Existem situações que a gente precisa trazer algo para melhorar, claro que sim. Mas também quando for algo muito bom, coloque para fora. Seja grato, seja grata. Traga esse sentimento dentro de você, porque isso não tenha dúvidas que retroalimenta toda a motivação, tanto minha, ou seja, tanto do professor Alain, quanto de toda a minha equipe, para fazer sempre o melhor por vocês. Então, coloca aí nos comentários que eu quero ler cada um dos comentários posteriormente, tá bom? Fechado? Pronto. Vamos para a questão 3. Olha só. Questão de número 3. Massa, gente. Quando eu penso na questão de número 3, o que a gente precisa analisar? A questão de número 3, ela traz o seguinte. Ela traz algo importante também acerca desse ponto. O que eu tenho que analisar aqui? Quais são os itens que eu preciso avaliar? Então, vamos lá. Questão de número 3 da nossa banca CESP, Sebrasp. Show de bola. Vamos lá. O que aparece aqui para a gente? Julgue o item a respeito do ato administrativo. Olha que massa. Fica caracterizado o excesso de poder quando uma autoridade pública exara o ato administrativo com o intuito de prejudicar ou beneficiar determinada pessoa. Gente, se liga nesse detalhe. Importante isso demais, porque é uma questão conceitual, mas é uma questão de uma temática extremamente relevante. Por isso que eu gosto tanto de começar a questão, e quando eu não começo, eu já acho estranho, né? Com o padrão de resolução. Porque quando a gente faz o padrão de resolução, não tem como dar errado. Disciplina, direito administrativo. Disciplina, direito administrativo. Dentro do cenário da disciplina direito administrativo, nós temos um tema. Qual é o tema? Você já sabe, a gente conversou sobre isso, que eu falaria até o final da aula, sobre, no mínimo, atos administrativos. Por exemplo, esse aqui envolve atos e poderes. Aqui a gente tem o uso e abuso do poder. Uso e abuso do poder. Em verdade, então, aqui acaba sendo uma linha tanto de atos administrativos quanto de poderes administrativos.
É uma questão que envolve as duas coisas, até mais poderes do que atos. Atos e poderes administrativos. Vamos colocar assim que fica mais fidedigno. E a gente está falando do uso e abuso de poder. Quando eu trago esse cenário, o que é que precisa estar na sua cabeça? Ó, chama atenção aí, ó. Uso e abuso de poder. Quando eu falo desse uso de poder, tem que estar claro que o uso, o objetivo é que o administrador público consiga, de fato, a partir de suas prerrogativas, conseguir chegar, conseguir atingir o interesse público. Só que para que isso seja possível, o que é necessário? Ele utilize as prerrogativas que tem. Perfeito? Só que a questão, ela está falando de um tal de excesso de poder. Então, fica caracterizado o excesso de poder. Eu preciso entender o que é isso. Eu preciso entender primeiro que quando eu falo em abuso de poder, eu estou me referindo a uma ilegalidade. Então, caracteriza-se como conduta ilegal, ou seja, contrária à lei. Então, se é uma conduta ilegal, é porque esta conduta ela está permeada por vícios. Então, eu tenho tipos de vícios, o que vai dar tipos de abuso de poder. Nós temos o excesso de poder, assim como nós temos o desvio de poder. São dois. Tanto o excesso quanto o desvio têm vícios. Então, o excesso é vício de competência. Então, a gente diz assim, ocorre quando o agente público, fica até melhor assim, ocorre quando o agente público extrapola a respectiva competência. Ele age fora da competência. Ou seja, nós estamos diante, claramente, de um vício de competência. Perfeito? Vício de competência. Essa é a linha que você vai enxergar. Massa, professor, entendi. Então, extrapolou a competência, você vai chamar por isso de excesso. Como extrapolou essa competência, você vai chamar de excesso de poder. Então, excesso, você vai lembrar que é EXC, ou seja, é quando o indivíduo, o agente público, extrapola a competência. Então, não tem como errar. É lembrar disso, extrapolar quem? A competência. Extrapolar a competência. Então, não tem como errar. Já o desvio ocorre quando o agente público descumpre a finalidade do ato administrativo. Caneta Brega, ainda que haja, ainda que haja
no âmbito da respectiva competência. Ou seja, mesmo que atue dentro da competência, mas se estiver fora da finalidade, já era. Isso precisa estar claríssimo. Aqui eu já tenho, ó, vício de finalidade. O, o vício aqui já é um vício de finalidade. Isso precisa estar claríssimo na sua cabeça. Ô, professor, que massa, entendi. Vício de finalidade. Ó, não esquece disso. O desvio de poder. Ó, 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 ó. Como você vai lembrar? Finalidade, finalidade, de. Finalidade, finalidade. Ou seja, o D está muito presente na palavra finalidade. Então você vai lembrar que é o D, ó, de desvio. Você vai lembrar que é um D de desvio de poder. Fechado? Quando você faz isso, já foi. Não tem como errar. Fechou? Então vamos ver a questão agora. Quando uma autoridade pública exara o ato com intuito, aí você vai fazer o quê? Você vai circular esse com o intuito. A palavra com o intuito quer dizer o quê? Ah, professor, significa dizer, ó, com o objetivo de. Ou você também pode colocar ó, com a finalidade de. Esse é o ponto. Quando você enxerga isso, fica mais fácil, porque apareceu com a finalidade de prejudicar ou beneficiar determinada pessoa. Então, aqui não é excesso de poder. Aqui é o quê, gente? Aqui é o quê, gente? Não dá para errar. Quando eu estou diante dessa circunstância, o vício é de finalidade. Então, aqui, ó, é desvio de poder, não é excesso de poder. É desvio de poder. Por isso que a questão aí é uma questão que, gente, não dá para errar. Questão errada. Tem que sacar, tem que matar a questão. Então, esse é o grande ponto. Você tem que enxergar por que a questão é errada. E a ilustração, ou seja, o quadro esquemático, é para você fixar isso na sua cabeça. Olha como é bacana. Tem toda a parte organizacional aqui e toda a parte efetivamente de execução aqui. Então, aqui tem um segundo pilar, que é do método AV4.4, que é a organização de estudos, do lado direito, nessa parte aqui. Nessa parte aqui tem a ver com aprendizado eficiente, é técnica. É técnica, gente. Usou a técnica, vai matar a questão, não tem para onde correr. Não tem como assim, poxa, e se sábado, ou domingo ou sábado, se domingo for diferente, não vai ser diferente. Não vai ser diferente, tá? Com confiança agora, confiança total, e coloca a sua mente para trabalhar nessa confiança. Inclusive, quando eu falo em essa mente trabalhar nessa confiança, ela precisa estar presente sempre, essa confiança. Então, eu digo sempre que a semana que antecede a prova, ela é muito importante. Não foi à toa que eu escolhi fazer essa maratona de simulados, dessa reta final. E o que eu tenho para te dizer?
No próximo sábado, nós teremos o desfecho de todo esse trabalho. Desfecho de um trabalho que iniciou desde o momento em que eu informei pelo Instagram que o edital tinha sido publicado. A gente fez muitas ações, desde a análise do edital, perpassando por vários simulados que nós fizemos às quartas-feiras, né, às 14h30, perpassando por curso de teoria, perpassando por curso de questões, e a gente vai ter exatamente a linha da oportunidade final. A oportunidade final de ter contato com as disciplinas vai se dar através do nosso aulão de véspera. Esse aulão de véspera, ele será no próximo sábado, ou seja, dia 7/12. Onde é que será esse aulão, professor de véspera? Será online através do Zoom. Será online através do Zoom. Tá certo? Então, esse aulão de véspera online através do Zoom terá início, professor, qual horário? Início, caneta brega, início às 8 da manhã. Terá início às 8 da manhã, tá certo? E vem cá, professor, só são as suas disciplinas? Não. Então, quando eu falo especificamente das disciplinas, na verdade, dos cargos, fica melhor pelos cargos. Então, quando eu falo do técnico judiciário, área administrativa, do analista judiciário, área administrativa, e do analista judiciário, área judiciária, são todas as disciplinas, tá? Os outros cargos, como analista, áreas diversas, como outros técnicos. E aí eu estou falando do agente de polícia judicial. Essa parte nós teremos o conteúdo atinente à jornada relativa às disciplinas que estão consideradas como disciplinas gerais. Perfeito? Importante, lote de lançamento disponível, ó, até hoje. Até hoje. Lembrando, você pode estar assistindo a reprise, né? Então, eu vou colocar aqui. Até hoje, 2 de dezembro, será o lote de lançamento. Então, o valor de R$ 66 até hoje, tá? Lembrando que o valor original é o valor de R$ 120. Então, depois disso, a gente vai ter a virada de lote. A equipe ainda não definiu o valor exato que ficará, tá? Mas que pode voltar, inclusive, para o valor original. Então, como você, especificamente, você que ainda não está inscrito ou inscrita, a sua chance é agora. Perfeito? Não sei se a equipe está aqui. Se a equipe estiver aqui disponível, já coloca o link na própria descrição, bem como no chat, tá certo? Mas se a equipe não tiver aqui nesse momento, eu vou deixar o número da minha equipe, tá bom? Então, as matrículas, toda atenção, as matrículas, elas devem ser realizadas através da equipe Acerte. E qual é o WhatsApp para você realizar essa matrícula? É o 719-8424-4057. O aulão de véspera, galera, ali tem um grande objetivo. É estar com você nas horas que antecedem a prova, né? Eu digo que o aulão de véspera, aqui no Acerte, quando criei, inclusive, o nome da era Aula Dica à época, a criação ela veio porque essa seria uma forma de eu descarregar o grau de ansiedade. Então, era assim, né? Quando eu fiz lá, desde a época de vestibular, OAB. Então, se liga nisso. Essa parte de dicas finais, ela é importantíssima. Vai matar várias questões por conta da aula que você viu no dia anterior.
Ah, professor, mas eu não tive uma preparação adequada. Você acha que vale a pena? Com certeza. Se você não teve a preparação adequada, aí que vale a pena mesmo, porque você vai ter a oportunidade de acertar questões sobre pontos que eventualmente você não tenha visto antes, que você não lembre por alguma razão. Então, esse é um ponto fundamental. E eu, professor, que fiz uma preparação maravilhosa, estou me sentindo preparado ou preparada, você acha que eu devo fazer? Aí ainda mais, porque são lembretes, são formas de você, ó, tá lá, tá lá, tá lá, guardar a informação. Então, não pode ficar de fora, tá certo? Como eu trago ainda esse investimento em você, custa menos do que uma pizza. Então, a gente precisa, nesse momento, estabelecer qual é a sua prioridade, tá? Se a sua prioridade é a aprovação no concurso do próximo domingo, você vai precisar, nesse momento, fazer os esforços e dedicar toda a linha de prioridade para esse ponto. Lembrando que quem é do método não precisa fazer aquisição, tá? É o nosso presente para você que todo santo dia está comigo, que recebe todo dia mensagem, que está ali ó, recebendo incentivo todo santo dia. Eu estou com você, tá? Eu estou com cada aluno, mas para você do método, eu estou com você de uma forma ainda mais próxima. E para você que é do AV Coach, ainda mais próximo, tá? Que são projetos diferentes. O método é um processo de consultoria, na qual eu crio o plano de estudos do estudante e acompanho ao longo da jornada. O AV Coach já envolve o meu processo de coaching. O coaching é uma metodologia que está atrelada exatamente extrair do coach, que é a pessoa que passa pelo processo de coaching, efetivamente a melhor versão, a partir de ferramentas que são utilizadas para isso. O professor Alan Vinícius, eu sou Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Fechado? Bacana? Massa. Então, será um prazer estar com você durante todo o próximo sábado. Fechado? Bacana? Beleza, gente. Vamos que vamos. Pegando essa linha, vamos dar continuidade e vamos trazer aí a questão de número 4 agora. Trazendo a questão de número 4, o que que a gente precisa olhar para ela? Qual é o ponto que a gente precisa guardar em termos de informações para a gente avançar, para a gente ir embora, para a gente alcançar o melhor ponto? É aí que eu chamo a atenção que quando eu pego a questão de número 4, eu preciso que você visualize exatamente o que a gente trouxe agora. Olha só, a prova da CESP, ela pode lhe trazer uma situação prática. Então, por que que eu escolhi essa questão de agora? Porque o objetivo é você entender as formas, ou seja, a diversidade que a banca examinadora pode trazer no momento da prova. Então, você fica ligado, você fica ligada nesse item, não tenha dúvidas que você vai alavancar muito na jornada. Então, olha só, olha que massa. Se um prefeito, olha que bacana essa questão. É uma questão para você aplicar o seu conhecimento. E ter a certeza que você tem uma altíssima capacidade. Essa altíssima capacidade, ela só precisa ser despertada, tá? É exatamente esse ponto que a gente faz no processo de coaching, tá? Para aqueles que estão perguntando da diferença entre o método, né, que é a consultoria, para o processo de coaching. Olha só, considerando os poderes e os princípios da administração pública e a organização administrativa, julgue o próximo item. Se um prefeito desapropriar imóvel privado a fim de atingir. Galera, aqui está uma palavra-chave enorme. A fim de. Eu ainda nem li a questão toda, mas eu já quero trazer, porque a gente esmiuçou bastante esse aspecto na questão anterior. Então você já sabe, a fim de com o objetivo de, com a
Finalidade de. Então, isso precisa estar de logo guardado na sua cabeça. Você guarda isso, facilita muito o andamento da interpretação da questão. Então, com o objetivo, com a finalidade de atingir um desafeto político seu. Ficará caracterizado desvio de finalidade, ainda que a referida autoridade seja competente para o ato e este seja em tese cabível. Por que essa questão é uma questão extremamente interessante? Pelo seguinte, foi a questão do CNJ, da prova do CNJ do ano de 2024. Porque qual foi o objetivo? Atingir. Aqui está a chave da questão. O objetivo foi atingir. Deixa eu usar aqui esse recurso, atingir o desafeto político. O objetivo, portanto, não foi o interesse público. Olha o objetivo que está traçado aqui. Atingir o desafeto político. A partir do momento que eu trago que atingir o desafeto político, eu estou diante de uma ausência de finalidade pública. É muito claro, ausência de finalidade pública. A partir do momento que eu estou diante da ausência de finalidade pública, parece-me claro que eu estou diante, da caracterização do desvio de finalidade. Finalidade. Que é igual a chamar de desvio de poder. Gente, olha como é importante você saber efetuar. É muito importante você saber fazer isso aqui, Organização estratégica de estudos. Olha como a gente fez uma organização super estratégica. Importantíssimo isso, galera. Saber fazer uma organização estratégica é fundamental. Se hoje, quando você senta para estudar, você tem dificuldade em fazer essa organização estratégica, é fundamental que você peça ajuda. Eu só consigo ajudar você se você pedir ajuda. Todo mundo que quer mudar algo precisa gerar, bota isso na sua cabeça, precisa gerar movimento, tá? Não adianta eu querer te ajudar se você não quiser se ajudar. E qual é o movimento que você precisa fazer? A vida é movimento. Eu gosto muito de uma frase de um dos meus mentores que assim aduz. A ação cura, o Jerônimo Temel. A ação cura, a inação adoece. Isso é uma grande verdade. A gente precisa entrar em movimento se a gente quer transformar a nossa realidade. Então, se você quer transformar a sua realidade estudantil, você precisa saber o que está acontecendo com você. Então, o primeiro passo é você me mandar uma mensagem no WhatsApp, tá aí o número, e dizer assim, professor, gostaria de participar com você de uma análise individual de perfil estudantil. Ao longo dessa semana, cada dia eu vou falar sobre isso. E eu vou buscar despertar em você esse movimento, essa ação. Alguns vão falar assim, vou esperar o resultado da prova do TRE, só que tem um detalhe, o resultado da prova do TRE, TSE unificado, TRE, não vem na segunda-feira. Então, se efetivamente você quer transformar a sua jornada, chegou a hora de você dar um basta. É o dia do chega, de você dizer assim, eu não aguento mais ter uma preparação meia boca. Eu quero ter uma preparação efetiva, eu quero chegar lá. É por isso que a análise de perfil estudantil é importante, para eu entender ou quais as interferências que você tem, os recursos que você tem para atingir o resultado que você tanto quer. Então, ficará caracterizado o desvio de finalidade, gente, sim ou não? Opa, desvio de finalidade. Então, ficará caracterizado o desvio de finalidade. Ainda que, eu botei isso no esquema da questão 3. A referida autoridade seja competente para o ato. Então, mesmo que ela seja competente. Então, a questão
de número 4, o gabarito é um gabarito correto. E você precisa ter isso na cabeça para que você não perca a questão. Que massa, gabarito da questão 4, gabarito corretíssimo. Guarda essa informação na sua mente. Fechou? Que massa, que show de bola. A partir dessa linha, vamos lá, vamos fechar com chave de ouro? Olha só, quando a gente pensa na questão derradeira, o que é que a gente precisa visualizar? Vamos fechar com chave de ouro a nossa jornada por hoje. É importante, eu quero ouvir você, tá? Quero que você me diga aqui nos comentários. Eu faço esses simulados sábado, né? Em regra, eu vinha fazendo sábado às 9 da manhã e às quartas-feiras, 14h30. Qual é o horário que você está gostando mais? O horário da tarde mesmo, às 14h30, sábados, 9 da manhã? Ou fica melhor escolher dias na semana para fazer isso? Exemplo, dia de quarta, 18 horas, dia de terça, 18 horas. Como é que é melhor para vocês? Eu queria muito que você. Eu vou fazer essa pergunta também, essa enquete, né? Porque tem pessoas que estão em um dia, não estão em outro. Vou perguntar isso todo santo dia, durante essa semana. Mas eu queria muito da sua participação, para que eu traga algo importante para você, interessante para você. Combinado? Então, coloca aí nos comentários. Fechado? Show de bola. Então, vamos fechar com chave de ouro o simulado de hoje? Vamos lá, vamos fechar. Vamos fechar. Chave de ouro. Vamos nessa. Olha só, gente. Quando a gente pensa nessa última questão, é uma questão também que é um divisor de águas na sua jornada e que também é uma aposta para a prova do domingo. Então vamos lá, olha só, questão massa, questão também que foi realizada na prova do CNJ e que você vai precisar também saber de cor e salteado. Então vamos colocar aqui questão 5 da nossa banca examinadora, a CESP, Sebrasp. Show de bola para a gente entender o que é que aparece aqui para a gente. Então, quando a gente entende isso, olha só, aqui tem um intruso, vamos tirar ele daqui. Aliás, com o número que traga para a gente bons fluidos, ele pode ficar. Brincadeira. Não para ficar só para não gerar uma interpretação aqui errada do dispositivo. Vamos ver? Em relação aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item subsequente. Em regra, a administração pública não depende de decisão judicial para olha a palavra-chave, executar os seus próprios atos. Eu vou lhe dar uma dica, criando o nosso padrão de resolução. Na dica do nosso padrão de resolução, olha só, olha que massa. Disciplina, direito administrativo. Eu prometi para você que todas as questões seria da disciplina no simulado de hoje. Assim como no simulado de amanhã serão questões só de direito constitucional. Qual é o tema? Tema. Nós estamos falando de quê? De atos administrativos. E dentro dos atos administrativos, nessa questão que a CESP e Sebrasp ama, eu estou falando dos atributos. Importante falarmos dos atributos dos atos administrativos. E quando a gente enxerga esse ponto, ó, o que a gente traz aqui? Tem que guardar essa informação. O que você traz? Ó, qual é o plim, qual é o plim, qual é o plim? Tem que guardar isso. E o que é o guardar isso? É saber assim, ó, que quando eu falo em executar as decisões, o atributo da questão, o atributo em análise fica melhor, fica mais bonito, chama-se
executoriedade. Não esquece disso, porque a questão ela não perguntou o nome do atributo, mas é normal de perguntar. Depois do TSE unificado, você vai lá já no popurrí para o MPU. E o MPU, a banca é a FGV, ela pergunta isso demais, demais, demais. Mas não é pouquinho, não é muito. E é por isso que a gente vai gerar essa escada pedagógica. E você é uma sequência, é uma continuidade. Você que está aqui comigo já, que vem, ó, é uma continuidade. A gente já vai começar depois a estruturar a linha para a FGV. Então, quando eu pego esse cenário, o que é que você já precisa guardar em termos de informações? Pensou na alta executoriedade, é executar os próprios atos. Só que vem a palavra independente de ordem, de autorização ou de decisão judicial. Então, ó, é a prerrogativa conferida à administração pública de executar os seus atos. Quando eu falo os seus atos, é o mesmo que dizer os próprios atos. Ó, sem, por isso alto, sem a necessidade de, sem a necessidade de, ó, aí eu vou colocar um asterisco, termos que podem aparecer na prova. Então, se a necessidade de, se a necessidade de decisão judicial, se a necessidade de ordem judicial, se a necessidade de apreciação judicial prévia, se a necessidade de autorização judicial. Então, são termos que podem aparecer na prova e que têm a mesma interpretação, tá? O mesmo sentido, fica melhor. E que tem o mesmo sentido técnico. Entender que a administração não depende do Poder Judiciário para executar suas decisões, tem a ver com o atributo da alta executoriedade. Ah, professor, isso acontece em qualquer circunstância? Não. Ó, existem atos administrativos que não são autoexecutórios. Ou seja, que a administração não consegue fazer sozinha. Não consegue fazer sozinha. Então, existem atos administrativos que não são autoexecutórios. Exemplo, cobrança de multa de trânsito, por exemplo. Para o trânsito, não é exemplos. Exemplos. Cobrança de multa de trânsito por conta da possibilidade de resistência e desapropriação também por conta da possibilidade legítima de resistência. Ou seja, é possível que o particular exista legitimamente, ou seja, atendendo ao que está na lei. Então, não vai, o poder público não pode pegar, abrir a bolsa, abrir a carteira e pegar o dinheiro da cobrança da multa, não pode. É por isso que aqui está escrito assim, ó, em regra, porque nem todo ato administrativo é auto-executório, apesar de ser a regra, né? Porque imagine, toda vez que a administração tivesse que tomar uma decisão e buscar do Poder Judiciário, não faz sentido, nem o Judiciário faria nada, nem a administração. Então, em regra, a administração pública
como regra, ela, caneta brega, a regra é que ela não depende de decisão judicial para executar os seus atos. Realmente é em regra, e essa independência é o que a gente chama tecnicamente caneta brega, ó, quando ele fala que ó, não depende de decisão judicial para executar os seus próprios atos, tem que estar na sua cabeça que eu estou falando da autoexecutoriedade. É o atributo em comento, é o atributo que está presente aí quando a gente menciona a análise da questão. Então, a questão de número 5 do nosso simulado de hoje é uma questão correta. É importante você entender, Alan, por que 5 questões? Por que você não faz 20? Porque o objetivo não é resolver a questão por resolver. O objetivo é que você aprenda, que isso funcione como uma revisão. Então, se fosse fazer por fazer, seria uma lista de exercícios e você vai ticando. Existem várias. Aí você pode ir no meu Telegram. Você tem vários locais para fazer a linha de uma quantidade de questões seguindo o modelo lista. Aqui o modelo não é lista, aqui o modelo é estudo reverso. O modelo estudo reverso é para você dar a questão e entender o funcionamento da teoria para aquela banca. Tá? Essa é uma tendência, inclusive, da gente fazer para o MPU desde o início, tá certo? Já seguir dessa forma. Ah, professor, mas eu tenho dificuldade. Mas você vai entender como é que a banca cobra isso. Então, por exemplo, você entendeu como a banca Sérgio Sebrae cobra a auto-executoriedade. E essa é a grande sacada. Entendeu isso? Fica muito bacana. E para a gente fechar com chave de ouro, é de extrema importância que você não esteja comigo só nesta semana, que você esteja comigo sempre. Porque o que vai lhe dar a aprovação é consistência. Existe uma frase que é muito bacana. As pessoas que têm sucesso são aquelas pessoas que fazem o óbvio, que às vezes a pessoa fala assim, não, mas passei em concurso é fácil, é óbvio, é só fazer isso. Massa! Sabe quem é que passa? Sabe qual é a estudante ou estudante que passa? Aquele que faz o óbvio todo santo dia. E quando eu falo todo santo dia que foi planejado. Aí alguns vão dizer, mas eu não tenho nem planejamento e organização. Então você já sabe qual é o ponto que está lhe impedindo de conseguir efetivamente alcançar a aprovação. Porque se você não tem nenhuma rotina organizada, como você acabou de falar, automaticamente você já sabe o que é que você precisa fazer como primeiro passo para transformar essa jornada. Segunda a sexta-feira, nós temos a linha do Spotify podcast 6 e 6 da manhã, logo no início do dia, meio-dia, nós temos a resolução estratégica, tá certo? Sempre de segunda a sexta, não sei quando a gente esteja fazendo esses eventos, como é o que a gente está fazendo aqui agora, essa semana, então, a gente está aproveitando aqui para ter simulado todo santo dia, então, aí a gente não tem feito a resolução estratégica das questões, fechou? No YouTube, quais são os horários, professor, no YouTube? No YouTube, Caneta Brega, 6 e 6 da manhã, meio-dia. E depois, semanalmente, nós temos as aulas ao vivo simuladas, que é o que eu falei para você. Escreve nos comentários, se você não escreveu ainda, qual é o horário que você prefere mais. Eu tenho feito quartas-feiras, 14h30, e aos sábados, 9 da manhã. Mas como é que é melhor para você? Nesse horário das 18 horas, e aí pode ser qualquer dia, me fala um pouquinho aqui nos comentários o que é que você deseja para que eu possa atender a todos vocês da melhor forma. Vamos lá. WhatsApp, para você que precisa efetivamente modificar a sua jornada, o passo é solicitar a análise de perfil estudantil, tá? Essa análise, ela tem algum custo, professor? Eu digo que é o custo da sua transformação, mas não tem investimento financeiro para que você tenha acesso à análise de perfil estudantil, tá certo? Mas antes, como eu tenho hoje nas minhas redes sociais, no YouTube, Telegram, Instagram, são aproximadamente 50 mil pessoas, sem considerar o Acerte, eu não consigo fazer com todos, eu só consigo fazer com aqueles que são mega comprometidos. E eu só consigo saber se você tem essa característica, se você gerar um movimento na sua jornada. Então, gere um movimento, manda mensagem,
e solicite essa análise de perfil estudantil. Tá certo? Além disso, nós temos as questões do Telegram. A galera adora, a galera que é engajada adora a lista do Telegram. Telegram, todo santo dia. Aí são vários horários para o Telegram. Eu já vou deixar aqui exatamente quais são estes horários em que as questões ficam disponíveis no Telegram. Tá certo? É sábado, domingo, feriado. Então, Telegram sempre. Fechou? Além disso, dicas de aumento de produtividade, aumento de performance, Instagram do Prof. Alan. Se você não segue ainda, vai lá e já segue. Acerte Concurso é o curso fundado por mim, é o curso que eu dirijo pedagogicamente. Então, se você quer ter dica de constitucional, de administrativo, informações de concursos, segue o Acerte, tá bom? Além disso, se você quer ter acesso a cursos de preparação, quer dar continuidade, quer ter acesso ao aulão ou quer dar continuidade já após o TRE, o que é que você precisa fazer? Aproveitar o cupom de desconto que a minha equipe criou para você. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar mensagem para a minha equipe com a seguinte frase: sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius, e vai dizer a rede social. No YouTube, no Spotify, no Instagram, no Telegram, e vai solicitar esse cupom de desconto especial. Fechado? É isso aí, galera. Amanhã, impreterivelmente às 18 horas, nós estaremos aqui com o simulado de número 3. Vamos falar de uma temática importantíssima do direito constitucional. Por isso, já curte esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Amanhã estaremos juntos, com mais energia, com mais foco, porque já será mais um dia que terá se aproximado da prova do concurso do TSE Unificado. Grande abraço, tamo juntos e até lá. Beijo para vocês, gratidão pelo carinho de sempre. E amanhã a gente se vê. Uma aprovação! Valeu! Grande abraço!